Yeah. Amém. We thank God for today, and Nós agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. I thank God for another opportunity to be here. E também agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui. I think it was 2 years ago, right? 2 or 3 years Acho ago. que foram 2 ou 3 anos atrás. Yeah. That was the first time I came here. A primeira vez quando eu vim aqui. And as a matter of fact, what I came to see here moved me. E quando eu vim ver aqui, isto comoveu-me. I was surprised what God was using people to do in this Porque eu place. fui surpreendido como o Senhor estava usando pessoas. And I thank God for their lives. E por isso agradeço ao Senhor pela vida de todos. I want to thank God for the life of my dear brother and Pastor Ido, E especialmente agradecer a vida do nosso pastor Aide, and my brother Samuel, e nosso irmão Samuel, brother Louis, e nosso irmão Luiz. and there was brother Emmanuel too, right? E também o irmão Emanuel estava Yeah. aqui naquele momento. And for after 2 years, and you see what God is still using them to do, E depois de 2 anos, o Senhor ainda continua a usá-los a fazer then you maravilhas. know for sure E com toda a certeza, this is the doing of the Lord. esta é a vontade do Senhor. So God richly bless you. Give me Então the que o name Senhor of God. vos abençoe em nome de Jesus. Amen. Amém. And I want to thank God for your life too. E também quero agradecer, claro, ao Senhor pela vida de todos aqui. You see, there's no better place to be than to be in the house of the Porque Lord. não há lugar melhor onde podemos estar a não ser na casa do Senhor. That's why David said that one thing have I desired, É por isso que Davi disse uma coisa que eu desejei e que eu desejo and that I will seek after, é que eu vou procurar is to dwell in the house of the Lord é viver na casa do Senhor all the days of my life, todos os dias da minha vida. to inquire in his temple E porque no seu templo and to behold his beauty. e buscar toda a sua beleza e toda a sua honra. So this afternoon, Por isso, esta tarde, we came nós viemos to behold the beauty of the Lord. para vermos toda a beleza, a natureza pura do Senhor. And what a great time it is E qual momento melhor do que that este? on the first day of the last month of the Em year, relação ao primeiro dia do último mês do ano, you chose to honor God. nós escolhemos honrar ao Senhor. Normally, on the first day of the last month of the year, Normalmente, o primeiro dia do último mês de cada ano, we'll be praying and calling down fire and all those stuff. nós clamamos pelo fogo, por tudo, pela libertação. But we chose to put our problems aside Mas nós escolhemos deixar os nossos problemas and exalt God tonight. e exaltar o Senhor nesta tarde. And you see, when the wind of worship Quando as asas de adoração begins to blow, começarem a desenvolver-se, you cannot be the same. nós não podemos ser os mesmos. Thank God for prayer. Por isso temos a agradecer ao Senhor pelas orações, Thank God for intercessors. pelos intercessores, But there's another level of worship mas também existe outro nível de adoradores in the house of the Lord na casa do Senhor. that people are not used to. Aquelas pessoas que não aparecem muito, People think it's boring aquelas pessoas que parecem estar cansados to worship God. a adorar o Senhor. But see, until you get to that level Mas para chegarmos àquele nível, of deeper intimacy with God, para ter uma relação íntima com o Senhor, you have not yet tasted the beauty of this kingdom. ou seja, se não temos aquela relação íntima com o Senhor, é porque aí não provamos a beleza do seu reino. Because when that wind of worship blows Porque quando aquela asa de adoração começar a voar, in a text, em qualquer momento, you see the commitment of the people. nós podemos ver o compromisso de pessoas. Holiness does not become a problem in Co- an environment of worship. Quando estas asas começarem a desenvolver, a santidade já não será problema no lugar de adoração. I'll prove that to you in a jiffy. Eu vou definir isto. I have a limited time, Eu tenho um tempo muito limitado and I want us to worship e God. queremos que adoremos ao Senhor. So I'll just use 15, 20 minutes, which I'm not used to, Eu vou usar apenas 20 minutos, apesar que não é o meu habitual, but I'll try my best mas vou tentar todo o meu possível to give you something. para vos transmitir algo. And after that, E depois disto, we'll enter into another time of worship. vamos entrar de novo no momento de adoração.
I will leave the other part of the benefit of worship. E também vamos deixar outra parte dos benefícios da adoração. And we will enter into that time of worship. E nós vamos entrar naquele momento de adoração. And after that time of worship, Mas depois desse momento de adoração, you yourself will bear witness of the benefit of worship. nós vamos carregar os benefícios da adoração. Without me telling you. Sem eu te dizer. Because you experience it for yourself. Porque você vai ver por si próprio. See, if you are that kind of person, vejamos aquele tipo de pessoa who is not used to worship, que não é habitual a adorar o Senhor, then from this afternoon, então a partir desta tarde, you change your mind. tu vais mudar. Because you are missing something. Porque estás a perdendo algo. Hey, believer, if I've not gotten to that level where in the morning you wake up, and all that you think about is the beauty and the glory of God. Cristão, se ainda não chegamos naquele momento, quando acordamos da manhã não pensamos na beleza do Senhor, Then you have not yet gotten there. se ainda não chegaste àquele nível, Let me not move ahead. deixa não continuar. Let's be on our feet. Vamos nos colocar de pé. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh. You are wonderful. Yeah. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor. Just sing it from the depth of your heart. Vamos cantar com todo o coração. We give you as we you are Now just fall in love with him. Just fall in love with Jesus tonight. Just fall in love. Just say something to Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords, the Ancient of Days, the I am that I am, the King of Glory. Yabalebo Sebrebaya, Yanebo Seterebo Sabraba, Yanebo Seterebo Yaba, Ikenebo Sabraba. We worship you, O God. We magnify your name, O God. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. Iliyanebo Satanaba, Yabaleba Seterebo Sabra, Yanebo Satarabaya, Ekenebo Sebrebaya. We glorify your name, O God. We glorify your name, O God. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We glorify your name. We glorify your name. We worship you. We worship
you. Sing it with me. We glorify your name. We glorify your Nimasibriantaba. We worship you. We worship you. Oh, we glorify Nimasabrabakatariandaraba. We glorify. We worship you. Ah, we worship. We glorify your name, King of Kings. Nós glorificamos o seu And nome, Lord Rei of dos Lords. Reis e Senhor dos You are the Senhores. Ancient of Days. You are the King of Glory. Among the gods, who is like unto thee? And who can be compared unto you, O God? From ages unto ages, you are God. You change it not, and you are still the same. We bless you, Jehovah Jireh. We acknowledge your supremacy this afternoon, O God. As I said, we have gathered together today, not to place our demand before you, not to ask from fire, but all that we are saying that hallowed be thy name, King of Kings and Lord of Lords. All that we are saying this afternoon, that be thou glorified, be thou exalted, be thou enthroned, King of Kings, be thou magnified, oh Jesus, for you are worthy, O God. You are worthy to be praised, and you are worthy to be adored. You are worthy, O God. You are worthy, O God. You are worthy, O God. We join with the heavenly host of angels, and we say, glory, glory, glory. God of power and God of might, receive that glory. 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 You are worthy, O God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Minister unto us right now. Have your own way, O God. And let your name be glorified. And all the saints shall shout, Amen. You can take your seat. Thank you. Podemos nos sentar. Now, quickly, I think I have to E rapidamente, summarize everything now. tem que abreviar tudo. The theme for this program, as we all know, is Wings of Worship. Então nós sabemos o tópico, nossa adoração é asas de adoração. And like I said in the beginning, Como eu disse no princípio, anytime todas as vezes, you go to a place quando vamos em algum lugar where you have people worshiping God, onde tem pessoas adorando o Senhor, there's a kind of atmosphere in that place. existe um tipo de atmosfera naquele lugar. If you have been to that level, you understand what I'm talking about. Se alguém já esteve neste nível, sabe o que estou a falar. Where you see people in love with God, Quando vemos pessoas apaixonadas pelo Senhor, there's something that happens in that area. existe algo que acontece no meio deles. And it comes from the heart behind what they do. E vêm pelo que eles fazem. And when you do it from a genuine heart, E se fizermos com um coração genuíno, you see that wind nós veremos aquela asa blowing crescendo in that environment. lá naquela atmosfera. And when that wind begins to blow, E quando aquela asa começar a voar, some things that you have not even asked from God, mesmo que aquilo ainda não pedimos ao Senhor, they unfold. nós adquirimos. One time God spoke to me. Dia o Senhor falou That comigo. I'm raising prophetic worshippers. Disse que estou levantando profetas. And I didn't understand. E eu não entendi. But later I realized that if we're a true worshiper, Mas depois eu entendi que se fores um verdadeiro adorador, you get close to God to the level that nós vamos aproximar ao Senhor até um nível que God begin to speak
to you o Senhor começa a falar contigo concerning things that are happening. sobre as coisas que vão acontecer. See, show me any great man of God, Ele mostrou-me um grande homem do Senhor. and I will show you a true worshipper. E ele me mostrou que ele era verdadeiro adorador. So, under the wing of worship, E como asa de adoração, I want to briefly talk about the New Testament priest. eu quero falar muito rapidamente o sacerdote do Novo Testamento. The New Testament priest. O sacerdote do Novo Testamento. And I know you are wondering, we are talking about worship. What has priest got to do with worship? Alguém por estar se questionando, estamos a falar em adoração, mas que isso tem a ver com o sacerdote? You will see that very soon. Vamos entender o porquê. Now, let's turn our Bibles to 1 Peter. Abramos as nossas Bíblias em 1 de Pedro. 1 Peter chapter 1 de Pedro capítulo 2. 2. 1 Peter. 1 de Pedro. Now, we all know about the priest. Because of time, I have to summarize some things. Por causa do tempo, tem que abreviar algumas Now, coisas. we all know about the priest in the Old Testament. Aqui estamos, nós sabemos de sacerdotes no Antigo And we know Testamento. what they used to do. E nós sabemos todo o que eles faziam no Antigo Testamento. Now, the priest is the only one who is qualified in the Old Testament No Antigo Testamento, os sacerdotes eram as únicas pessoas to qualificadas enter the holies of holies, para entrar nos Santos dos Santos to offer sacrifice e oferecer sacrifícios on behalf of the people. a favor do povo. So the priest is the only one, Naquele tempo, o sacerdote era a única pessoa and the rest of the people will be behind. na qual todo o povo ia por trás dele. So the priest in the Old Testament O sacerdote no Antigo Testamento was the one offering the sacrifice era a pessoa que oferecia sacrifícios on behalf of the people. a favor do povo. But when you come to 1 Peter chapter 2 Mas quando abrimos no 1 de Pedro capítulo 2 and verse 5, e no versículo 5, 1 Peter 2, 1 de Pedro 2, that ye also vós também, are living stones, como pedras vivas, built up. sois edificados, You are built up a spiritual house. sois edificados casa espiritual. So you are a spiritual house. Tu és uma casa espiritual. You don't understand what is Talvez spiritual. ninguém não entenda o que eu But disse. you are being built up Tu foste edificado as a spiritual house. como uma casa espiritual. No, you've heard of the Ark of the Covenant, the Ark that was leading the people. Nós sabemos sobre a arca da governança que liderava Just to pessoas. make things short for you, that Ark represented the presence of God. Aquela arca representava a presença do So Senhor. wherever they went, the Ark led them. Em qualquer lugar onde a arca os liderava, lá eles iam. But in our time, Mas agora, no nosso tempo, we don't need any Ark. já não precisamos de arca. Because the Spirit of God is in us. Porque o Espírito do Senhor já está em nós. So I am the Ark of God Então, myself. eu sou a arca do Senhor neste momento. You don't understand what I'm saying. Talvez ninguém entenda o que estou a We don't dizer. need to carry any Ark to lead us. Já não precisamos de qualquer outro sacerdote. Because the Spirit of God is in us. Porque o Espírito do Senhor já está em So nós. we carry the presence of Nós God. carregamos a presença So do if Senhor. I carry the presence Então, of se eu God, carrego a presença then do I am Senhor, the Ark of God então myself. sou a arca do That's Senhor. what Bible says. É por isso que a Bíblia está He has dizendo built me que Ele nos edificou to be a spiritual casas house. para ser casa espiritual. So whatever you are thinking of in the things of the Spirit, Então, qualquer coisa podemos pensar sobre coisas I espirituais. have been built to become like that. Eu fui construído para ser assim. Now that is not where my focus is. Mas não é aqui onde eu quero focalizar. Now I said, E you have também been built, one, to be a spiritual house, sois edificados casa espiritual and two, a holy priesthood. e sacerdócio santo. You have been built to be a holy priesthood. Vós fostes edificados para ser So sacerdote you santo. are a priest. Então vós sois sacerdotes. Look at the person sitting beside you. Olha a are a pessoa priest. próxima de ti. Ele é um sacerdote. What if she's a lady? What will you say? O que estás a ver nesta pessoa? So he said, you have been made a holy priesthood. So you are a priest. Just as Melchizedek was a priest. Just as the Levites were priests in the Old Testament. Como, Bible said that you, in this New Testament era, you are a priest. como Now, os sacerdotes no passado, neste momento, no Novo Testamento, nós somos but sacerdotes. every priest Mas para cada is sacerdote, supposed to offer sacrifice. é suposto oferecer um sacrifício, Just like they were doing in the Old Testament. como faziam no Antigo Testamento. Now listen to me here very well. Mas vamos prestar muito bem atenção. In the Old Testament, No Antigo Testamento, the priest os sacerdotes will offer a sacrifice. ofereciam sacrifícios And they had different forms of sacrifice. e tinham diferentes tipos de They had the sacrifícios. burnt offering, Tinham ofertas,
a lot of sacrifice they were doing. Diferentes tipos de But it sacrifícios. was the priest. Mas era só o sacerdote. And now Bible is saying Mas agora a Bíblia está that dizendo I am a priest. que eu sou sacerdote. You are a priest. Tu és sacerdote. Which means that O que significa we are supposed to offer a que estamos sacrifice. supostos a oferecer Now the sacrifício. question is, Mas a questão é, in our time, nesse tempo que are we estamos, going to look for goats and sheep to slaughter? vamos matar animais para What kind of sacrifice are we to render as oferecer priests? sacrifício. Ou que tipo de sacrifício vamos Now oferecer look nesse at momento? the same verse. Vamos olhar no mesmo Say, you versículo. are a holy priesthood to offer up a spiritual sacrifice. Sacerdote santo para oferecer So sacrifícios if you are a espirituais. priest, you Então, are se eu sou supposed to sacerdote, offer somos supostos a oferecer sacrifícios, a spiritual os sacrifice. sacrifícios espirituais, Just as it was done in the times of old. assim como faziam no Antigo Testamento. So as a priest, Como sacerdote, I'm supposed to offer sou suposto a oferecer a spiritual sacrifice. sacrifício espiritual It's acceptable to God. agradável e So aceitável a the Deus. sacrifice I'm to offer O sacrifício que temos que oferecer should be acceptable to God. deve ser agradável e aceitável ao Senhor. What is that sacrifice in the New Testament? Mas que tipo de sacrifício nesse Novo Testamento? Hebrews 13:15. Hebreus 13:15. Hebrews 13:15. Hebreus 13:15. By him, therefore, are you there? Estamos lá, Hebrews portanto, 13:15. Hebreus 13:15. By him, Portanto, it means by Jesus. By him, por ele, therefore, portanto, let us offer the sacrifice of what? oferecemos sempre por ele a Deus By him, sacrifício de therefore, let us offer the sacrifice of praise. oferecemos sempre So por in ele a the New Deus sacrifício de Testament, the louvor. priest Então, o sacerdote do Novo is supposed to Testamento offer a deve sacrifice oferecer sacrifício of praise and worship. de louvor e So I adoração. don't need to carry goat and sheep. Então, não é mais necessário ovelhas In the altar of God, como no Antigo Testamento. the New Testament priest, No sacerdote do Novo the Testamento, Bible says is supposed to a offer Bíblia está dizendo que é suposto a oferecer sacrifice of praise. sacrifício de louvor. And you have to understand that praise is an aspect of worship. Alguém não entende, mas louvor é aspecto de adoração. That's why we do have praise and then worship. É por isso que temos louvores e adoração. Only that worship is an extended form of praise. Porque o louvor é uma forma de adoração. Worship is about God. Porque o louvor é com Deus. Worship is not about the pastor. Não tem nada a ver com pastor. Worship is not about the preacher. Louvor não tem nada a ver com pregador. Worship is about God. É tudo a ver com Deus. And there's an element of praise in worship. E é elemento de adoração, And o Bible says louvor. that the New Testament E a priest, Bíblia está dizendo que o sacerdote do Novo Testamento we are supposed to somos supostos offer a a sacrifice oferecer sacrifício of praise de louvor or worship. ou de adoração. So if you are here this Então, afternoon se estás aqui nesta and we tarde say we are worshiping God this e afternoon, estás adorando o Senhor nesta we are tarde, just performing our priestly duty. então estamos a Because mostrar a nossa That is presença como what every sacerdotes. New Testament priest Porque é isto que tem que fazer o sacerdote do Novo Testamento. ought to do. Mas para fazer, So if you are here and say, me, I don't like worship, then who are you then? se até aqui alguém está dizendo que eu não gosto de adorar, então quem és tu? When it's time for worship, that's where you talk. Se é momento de Hey. adoração, é o momento que você começa a pensar. Then you are not a priest. Então tu não és sacerdote. If it's time for worship, No momento de adoração, that is when you have to go out. é o momento que tu estás a sair. Then you don't know who you are. Então tu não sabes quem tu Because és. when it come there, 1 Peter 2:9. Por menos de Say, Pedro you are a 2:9. chosen generation, Vós a a geração royal escolhida, priesthood, o sacerdote and you have been real. called to show the praise of God. E fomos chamados a adorar So o Senhor. God has called us O Senhor nos chamou into the priesthood ministry. para no ministério. So it's not, I'm not talking about a man with cassock white up and down. Eu não estou dizendo vestir num I'm costume talking branco. about you Estou dizendo de vocês. as the priest. Vocês como God sacerdotes. in this era Fomos chamados nesta to era offer the sacrifice para oferecer of sacrifício praise. de louvor. Now let's continue. Vamos continuar. Are you with me? Estamos juntos. So therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Portanto, oferecemos Oh, that is only in my sempre Bible. por ele a Deus sacrifício de louvor. How do you Continuamente. say continually in Portuguese? Continuamente. Continuamente. Tá? Good. So you have to offer the sacrifice of praise to God as Então- a priest
continually. Como sacerdote nesta era, o sacrifício de louvor deve ser Every day contínuo. of your life. Todos os dias de nossa vida. Anywhere. Em qualquer lugar. Anytime. Em qualquer momento. Any moment. Em qualquer Say hora. continually. É continuamente. When you wake up in the morning, Quando acordamos can pela you go manhã, down on your head? você Glory se to ajoelha e God. diz, oh, glória I ao worship Senhor. your Nós name. te I adoramos. magnify Nós you. te You see, some magnificamos. of us, we wake up in the morning, the first thing is to open your computer and start to go to Muita Facebook gente or quando acorda de whatever. manhã, a primeira coisa que faz é abrir Oh, o you are poor computador priest. e começa a teclar. Bible said the New Testament priest A Bíblia diz que o sacerdote do Novo Continually. Testamento deve ser continuamente. continually. Continuamente. Now, I don't know whether you have come across this scripture in Leviticus. Ou não sei se entendemos já em Levíticos The priest, on the altar, que no altar there should always be fire on the altar. deve haver sempre And fogo then no the altar. fire to keep burning E o each fogo deve day. continuar ardendo, In ardendo. the same way, E na mesma on forma, our altar, no nosso it's our altar, sacrifice of praise and worship. o nosso sacrifício de louvor, And so our sacrifice, na verdade, o nosso should be sacrifício continuous. deve ser it contínuo. should be a lifestyle. Não pode, deve ser Hey, estilo de worship vida. is not an occasion. A adoração não é It apenas is por not um when you momento. come to church and they say, Não é it's time apenas for quando vem na worship. igreja e alguém Then diz you muito stand up. adoração Hey, you are e tu se missing it. levantas e adoras. Worship should be a lifestyle. Louvor deve ser um estilo de vida. Something you do each day. Coisa que tu fazes todos os dias. You sit down in the class and you are in the spirit already. Tu sentes na sala de aula, mas estás no espírito You de are in the louvor. metro and you are still worshiping. Hey, Estás em qualquer lugar, mas continuas a adorar ao you Senhor. are in the bus and you still worshiping. Estás no autocarro, mesmo assim adoras ao Senhor. It takes hold over your life. Deve ser o estilo de nossa vida. You cannot do without it. Não podemos caminhar sem Have you isso. seen a priest in the Old Testament Já vimos os sacerdotes no Antigo who does Testamento. not sacrifice? Aquele que não ofereceu Then he's a sacrifício. fake priest. Então era um sacerdote So if you are falso. telling me you are a priest in this New Testament Então se nós somos sacerdotes and nessa you nova only era, worship only on Sundays, e só adora o Senhor só aos domingos, then então they should offer sacrifice daily, a Bíblia diz que temos que oferecer sacrifício diariamente, continually. continuamente. Hallelujah. Amém. And said that is the fruit of our lips. Este é o fruto de nossa vida. What fruit comes out of your mouth? Que tipo de fruto vem da sua See, boca? if you are a priest, you have to be careful the things you say. Como Instead of sacerdotes, instead of worshiping God, temos que prestar atenção no que falamos, porque do em vez de things to adorar ao God, Senhor, começando a fazer coisas, you are speaking evil things. começamos a falar coisas diabólicas, As a priest, como sacerdote. it's not good. Isto não é bom. So understand that you are a priest, Então, se somos and sacerdotes, in your priest you have been called to sacrifice, então foste chamados para and your oferecer sacrifice sacrifícios. is a sacrifice of E praise. o seu sacrifício é and sacrifício de worship. louvor e You adoração. see, the word worship Porque a palavra adoração, in the Greek comes from the word proskuneo, em grego vem em proscrínio, and it means to lie prostrate que significa tipo prostrar-se before a supreme being. a alguém que é superior a você. So you honor someone greater than you. Então tens que orar a alguém que é maior em relação So a você. in our case, we honor God Então, when we no nosso worship. caso, nós honramos o Senhor So em adoração. worship is all about God. Então a adoração é tudo a ver com Deus. You extol Nós somos chamados the attributes of God, os atributos do Senhor, the personality of a God, personalidade do His Senhor, perfection, a sua perfeição and who He is. e quem Ele é. So when we say God is omniscient, Então quando dizemos que Deus é when we say omnisciente, God is omnipotent, que Ele é omnipotente, when God is all powerful, that's omnipotent. e quando Ele está em qualquer lugar, então Ele When é só He is omnipotente. immutable God, Qua- immutable. Quando dizemos que Deus é imutável, Deus não muda, Those are the attributes of God. esses são atributos do So Senhor. when you begin to exalt God Quando começamos a exortar a by Deus virtue of His attributes, nos seus atributos, then you are exalting Him então nós estamos a exortá-lo and you are worshiping e ao Him. mesmo tempo estamos a adorá-lo. So in this New Testament era, Então nesse Novo Testamento, the priest o sacerdote is supposed to worship God. era suposto a adorar He's ao supposed to Senhor exalt His name. e exaltar o seu The priest nome. will wake up in the morning Quando acordamos de manhã and say, cedo, "Oh God, you are e omnipotent. dizemos, Deus, Tu és You are omnipotente, omnipresent. Tu és You are omnipresente, immutable. Tu és You are imutável, powerful. Tu és poderoso, You never change. Tu não mudas, You are excellent." Tu és Oh, excelente. see, we are supposed to do that. Nós éramos supostos Because a God fazer cannot do isto, that to Himself. porque nós não podemos, ninguém God pode can fazer do isso, all Deus things não at pode once. fazer isto a si mesmo. He cannot do
Deus não pode se exaltar a si He is mesmo. to exalt himself. Ele não pode se And exaltar that a is why ele we have mesmo. been created É por isso fomos chamados to give glory to his a name. dar glória ao seu nome. And that is all worship is all about. É isto que tem a ver a As adoração. we worship, Quando adoramos, we glorify God. nós glorificamos ao As we Senhor. worship, E quando adoramos, we magnify nós God. magnificamos o seu As we nome. worship, Quando adoramos, we make God big. nós magnificamos o seu As we grande. worship, Quando we adoramos, make God who he is supposed to be. nós metemos o Senhor onde ele deve estar. As we worship, Quando adoramos, we tell God that you are awesome. nós dizemos, Senhor, tu és And there's no incrível. one like you. E tu és o que As we és. worship, we tell God Nós agradecemos that ao from Senhor. kingdom unto kingdoms, Que de tempo em there has tempo, never been anybody like e you. nunca houve ninguém como And there will ele. never be anybody E like também não you. haverá ninguém como Because you ele. are so great. Porque ele é grande. Because you are so wonderful. Porque ele é Because you are maravilhoso. so powerful. Porque ele é Because you poderoso. are so excellent. Porque ele é And there is excelente. none that can be E compared. não há nada podemos comparar com Oh, ele. unto our God. Com o nosso Deus. That is what worship is about. É isso que tem a ver a adoração. We don't worship ourselves. Nós não podemos adorar a nós It's all mesmos. about God. É tudo a ver com Deus. It's all about Him. É tudo a ver com Ele. Who are we without God? Quem nós somos sem Deus? See, where would we have been Onde poderíamos estar had it not been God on our side? se não fosse o Senhor ao nosso lado? The love of God. O amor de Deus. The attributes of God. Estes são os atributos de His Deus. mercies. As suas Hey, I don't misericórdias. know where you came from, but I came from far. Você não sabe, não sei de onde vocês vieram, mas eu vim de campo. The devil had really used us very well as PROs. O diabo usou-me muito bem. And we thought we were wise. E nós pensamos que éramos sábios. But little did we know. Mas o pouco nós sabemos, Little did we know. apenas o pouco que nós The devil sabemos. was messing up with our lives. Tudo foi com a misericórdia de But by Deus. virtue of his love and mercy, E pelo seu amor e sua we misericórdia, are who we are now. nós estamos aqui onde And estamos therefore, when I agora. look back É por isso que quando eu olho and I atrás, look at where I am e now, olho onde eu estou it is agora, not because I'm strong. não porque sou It's forte, not because I can talk. não porque eu sei But falar, it's because of his mercy and his é love. por causa de sua misericórdia And e so seu when I amor. think about that, Quando penso no I have passado, nothing to do é tudo que tenho que than to fazer. lie prostrate É apenas and to say prostrar-me that glory be e unto your dizer toda name a glória seja for só who you nome. have made me to be. Tu é, porque tu I said, és may your o name be seu glorified nome seja for your glorificado. love and your Por mercy. seu amor e sua misericórdia. That love is what can make a murderer a preacher. Só o amor do Senhor pode tornar alguém That pregador. love is Só what amor can de make Deus a prostitute an anointed singer. pode transformar uma prostituta numa mulher ungida. What are you telling me? Alguém pode se perguntar, That mas love pode can dizer, pick somebody aquele amor pode buscar alguém from nowhere em qualquer lugar, to somewhere. para algum lugar. See, as you sit here, that love that has made you who you are. Estamos aqui é porque amor nos, And that nos is his alcançou. attribute. E estes são atributos. So when you wake up in the morning, Quando acordamos pela manhã, all you got to do as a priest in the New tu Testament, tens de fazer como sacerdote do Novo oh, Testamento. is to worship Him. É adorar o Senhor. Is to exalt His É name. exaltar o seu See, nome. God desires your worship. Porque Deus é digno de toda a nossa exaltação. God is craving for your worship. Deus está à espera de nossa exaltação. You see how some people crave for evil things. Muita gente clama pelas coisas God diabólicas. is craving for your worship. Mas o Senhor está à espera pela sua When you, adoração. each day, God is expecting something from you. Todos os dias o Senhor está à espera de algo a partir de você. But you see, a man of God said God showed him a vision. Um homem de Deus disse que Deus lhe mostrou uma visão. And in the vision, E na visão there were 3 rooms. haviam 3 quartos. One room, there were 3 angels, an angel in each room. Havia anjo em cada quarto. And one room was where the prayer of the saints are sent to. E num lugar onde havia adoração. So the angel there was busy. E o anjo estava ocupado. He's taking prayers. Estava adorando, But adorando. people can pray, my brother. Mas ninguém pode orar como Then ele the orava. other room, E no outro quarto, the angel there o anjo lá was the one responding, giving answers to the people's prayer. era a pessoa que estava respondendo às orações das pessoas. So he was also busy Também estava ocupado. releasing answers. Então, respondendo. But the third room Mas o terceiro was quarto, the angel havia o anjo que estava lá. responsible for praise, worship, and thanksgiving. Estava lá em adoração e ação de graças. And he was sitting down idle. E estava lá sentado. Because all that people do in the church these days, Porque tudo que aqueles anjos faziam mudavam as by coisas. thunder, by fire, Pelo fogo. God e pela will release violência. it. E o Senhor God deu. will release it. O Senhor deu. It's good.
É bom. But look at the other side. Mas vamos olhar no outro That lado. as you demand from God, Que quando pedimos de God Deus, is also demanding from you. Deus também está pedindo de ti. And all that He demands from you E o que o Senhor pede de ti is your worship. é apenas a sua So as adoração. you pray for 30 minutes, E se oramos por 30 if you can minutos, spend another 30 minutes to worship então God, também tirou 30 minutos para adorar o Senhor. there will be a turning around. There will be a turning around. Haverá tipo mudanças. No wonder Paul and Silas, Não há ninguém que é when they nascido. were in the prison, Por exemplo, Paulo e Silas all quando estavam that na they thought prisão. was to praise God. Tudo que tinham que fazer é apenas Now, adorar o let Senhor. me show you something quickly between the Old Testament priests, and I will conclude here. Quero lhe mostrar algo na Bíblia sobre o novo. Now look at Numbers chapter 16 verse 5. Números Numbers 16 16, 5. Números 16:5. And 1 Peter 2:9. E We're também going to 1 compare Pedro these two 2:9. scriptures. Numbers 16:5. Números 16:5. Numbers 16:5. Thank you. Números Jesus. 16:5. Can you read it in the Portuguese? E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. I love that. Amanhã, amanhã. And he spoke unto Korah and unto all his company, saying, even tomorrow, now mark it, even tomorrow, the Lord will show you who are his. Mark that one. One, the Lord will show you who are his. Now, he was speaking to Korah concerning the priest in that time. Aqui Moisés estava dizendo com Corá sobre os sacerdotes So, naquele he will momento. show you who are his. Então Deus vai mostrar quem é, And two, who is holy. e segundo, quem é santo, And three, and will cause him to come near unto e o him. terceiro vai chamar próximo a ele. Even him whom he had chosen, Aquele que ele escolher, he will cause to come near unto him. ele vai levar o próximo a ele. Now, there are three attributes of the Old Testament priest here. Então também quero mostrar três atributos Now, do sacerdote do Novo Testamento. The priests in the Old Testament Os sacerdotes no Antigo Testamento should be chosen. foram escolhidos, They are called by God. foram chamados pelo You Senhor. can't wake up and say, I'm a priest. Ninguém pode acordar e dizer, eu sou God has to sacerdote. call you. O Senhor é que So chama. that is number one. Este é o número um. And two, they have to be holy. O número dois, devem ser See. santos. Holiness is connected to priesthood. Porque a santidade está ligada ao Senhor. You can't separate holiness Não podemos separar a from santidade priesthood. de sacerdócio. That is why in the Old É Testament, por isso que no Antigo if you Testamento, go into the holies of holies, se entrarmos no Santo dos Santos, not sanctified or purified, sem ser santificado puro, they will pull that chain então é excluído, não entra. with your dead body. Apenas, alguém te tira apenas So you morto. cannot enter that place Porque ninguém entra no Santo dos with Santos impurity. sendo impuro. You cannot enter that place Ninguém entra no Santo dos with Santos sin. com pecado. Priesthood Porque o and sacerdócio holiness, e santidade they go together. trabalham juntos. So if the priest is holy Porque se o sacerdote é santo, and enters the holies of holies, então pode entrar no Santo dos the Santos. Bible says God comes down E a Bíblia diz que o Senhor to descia commune with the priest para conversar com o because sacerdote. he's operating in the same level with God. Porque o sacerdote operava no mesmo nível com That's why Deus. the Bible says, be ye holy, É por isso que a Bíblia diz que sejais for santos. God is Porque holy. Deus é santo. So the second attribute of the priest is holiness. Então o segundo atributo do sacerdote é santidade. And the third one, he said, you should come near unto. E o terceiro é chegar próximo So do Senhor. every priest is supposed to draw near Então todo sacerdote é suposto a estar próximo unto God do Senhor to offer para oferecer a sacrifice. sacrifício. So one, Então, número um, the priest should be called. o sacerdote é chamado. Two. Número dois, No, the first one, the priest should be called. o primeiro, o sacerdote é It talks chamado. about the position of the priest. The position of the priest. The position. A posição do sacerdote. Two, Número dois, it talks about the condition of the priest. a condição do sacerdote. You should be holy. Santidade. The third O one, terceiro, you should draw near chega to próximo do offer Senhor sacrifice. para oferecer That is sacrifício. about the function of the priest. Esta é a função do So sacerdote. these are the three things that identifies every priest. Então, estes são os três atributos que You should identificam be qualquer called, sacerdote. É You chamado, should be holy é santo, and you draw near to e God. está próximo to do Senhor offer sacrifice. para oferecer Now go sacrifício. to 1 Peter 2:9. Então, por meio de Pedro I want 2:9. somebody to read it for me. Por meio de Pedro You 2:9. can just read it for me. Feel free. Just read it. I want somebody here to read it for me. 1 Peter 2:9. Por meio de Pedro 1 Peter 2:9. chapter 2 verse 9. Mhm. Por meio de Pedro 2:9. Now mark those three things I just told you. Vamos guardar os três Ah. atributos no Antigo Testamento. Vamos ver no Novo Aham. Testamento como é que é.
But you are chosen people. So Vós one, sois a like geração in eleita. the Old Testament, the priest should be called. É como no Antigo They Testamento, o are sacerdote called, é they are chamado. chosen. And in First Peter, E também aqui no because 1 we are Pedro está also dizendo priests, que nós somos the sacerdotes, matter you are a chosen porque people. somos a geração escolhida, God chose us from darkness into light. porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. So if you are wondering, have I been called? Então, se eu se pergunta, eu fui chamado. The time that you gave your life to Christ, Quando deste a sua vida a Cristo, that was the time you were esse called. foi o momento da sua That's why chamada. I said that you were chosen people. É porque diz que nós somos povo God chose you escolhido. from darkness into Porque o Senhor light. nos escolheu das trevas à luz. That's why in Colossians he says that he called us from the power of É darkness. por isso que Colossenses diz que Ele nos into the chamou do power poder of das light. trevas para a luz. So he said that you were chosen people. Vós sois o povo escolhido, Continue. A royal priesthood. sacerdócio real. So now you know why you are a priest. Então, como podemos saber que somos Because God has sacerdotes? called you from the power of darkness into the power of light. Porque o Senhor nos chamou do poder das trevas And ao made poder da you luz. a priest. Now E continue. nos fez sacerdotes. A holy nation. Uma nação You santa. remember Numbers. The first one they should be É called, número, then está two, escrito que they é should be holy. chamado, é santo. And the same criteria here, a holy E nation. aqui está escrito isso. So that's why I say you cannot separate priesthood. That's why I see worship devoid of holiness is carnality. Então, adoração sem santidade é carnal. That's why if we're a real priest, É por isso que um sacerdote. sometimes people don't want to hear that. But you see, that is who we are. Muita gente não quer ouvir isto, mas God- isso nós somos. God is holy. Deus é santo, So santo, if you want to santo. operate with God, Então, se queremos operar com o then Senhor, operate in that environment of holiness. então temos que estar naquele lugar de santidade. That is the truth. Esta é a verdade. You have to like it. Tens que gostar disto. Because that is the real truth. Porque esta é a verdadeira Every verdade. priest must be holy. Porque todo sacerdote deve ser The santo. third part. E o terceiro, A people belonging to God, o povo eleito, that you may declare, so the people para belong que to God, anuncies as that virtudes they de will Deus. draw near to God and then offer their sacrifice of praise unto God. Porque Deus nos leva a aproximar para oferecer sacrifício So, e adorações a Ele. As a New Testament priest, Como sacerdote do Novo Testamento, your duty o nosso dever is to worship God. é adorar ao That Senhor. is why when the Samaritan woman came to Jesus, É por isso que quando a mulher samaritana encontrou a Jesus, and said that our forefathers told that we have to go and worship here and worship there. ele disse que o nosso pai nos ensinou a adorar o Senhor no monte. Jesus told her something. Jesus disse a ele algo. John chapter 4, 20 to 24. João 4, 20 a 24. He said a time is coming. Ele disse que agora vem We will neither worship on this em que mountain ninguém vai adorar o Senhor no nor monte, in Jerusalem. nem sequer em Jerusalém. Now what Jesus meant to say Mas o que Jesus está querendo was dizer that é que, in this time, neste you don't tempo need to go to Jerusalem. não é necessário ir a You Jerusalém. see, worship is not about geographical Porque a location. adoração não tem nada a ver com It localização is something geográfica. that comes from your heart, Porque é algo que vem do the coração. innermost part of your being. Porque deve ser sua forma That de is why ser. he added É por isso que Jesus acrescentou that the dizendo time is coming que agora vem that the true é que os worshippers, verdadeiros adoradores they will worship God adorarão o Pai in spirit em espírito and in truth. e em verdade. Their spirit will be connected to God. Deve estar conectado com o Senhor. Their inner man will flow with the inner man. Porque o homem deve estar ligado com o There's homem. a spirit-spirit connection. Porque o Espírito deve estar ligado com o Espírito. Which is to say E Jesus that disse worship que a is adoração not about the physical things. não tem nada a ver com coisas Because físicas. the lady, the Samaritan woman, Porque a mulher samaritana, they used to worship idols. eles adoravam And they ídolos. thought that it was a form of worship. E eles pensavam que ele é a forma But de what adoração. Jesus meant was that Mas Jesus disse a ele worship, the true worshippers, que os verdadeiros they adoradores worship God in spirit. adorarão o Pai em espírito. They don't think about the physical things. Não tem nada a ver com coisas físicas. And that is why when you stand to worship, É por isso que quando começamos a adorar you o don't have Senhor, to look at who is sitting beside you or behind you. não é necessário olhar quem está ao Because lado de worship ti. is not about that person. Porque a adoração não tem nada a ver com a You pessoa don't próxima think about de ti. which clothes you are wearing. Não importa que tipo de roupa estás And some vestido. people are so diplomatic Muitas vezes são tão diplomáticos that in times of worship, que em momento de adoração they look at their clothes eles olham por suas vestes and they think that it will be dirty if they lie down and worship God. eles pensam que vai sujar a roupa se cair no chão para Then adorar o there's question Senhor. mark about your priesthood. Que esse não faz Because parte if do you know that worship sacerdote. is all about God, Porque a adoração é tudo a ver com Deus. it doesn't matter what I'm wearing. Não importa o que estou It doesn't vestido. matter who is behind me or Não beside importa quem me. está ao redor de My mim. focus is not about that Porque o person. meu foco não é a pessoa My que está ao redor focus de mim. is on O God. meu foco está em Deus. Worship is A God-centered, adoração tem a ver tudo not com Deus. E human-centered. não tem nada a ver com o homem. Worship is selfless.
selfless. Porque a adoração é pessoal. So you can't worship God with yourself, but you are selfless. You lose yourself from your environment. You lose yourself from everything around you, and you connect to the King of Kings. Because He is the reason for that season. A adoração nós nos perdemos, as pessoas estão à nossa volta e nos ligamos ao Rei dos Reis. So Porque when a you adoração tem a enter ver to a com time Ele. of worship, Porque é por isso no momento de adoração, in our church back home, back in Moscow, na minha igreja lá em Moscovo, Upper God Christian Center, there was a senior pastor tinha pastor sênior before I came. antes de eu chegar. So I was working under him. E eu estava a trabalhar sob as And suas then- ordens. Anytime the worship team, they lead worship. E todas as vezes no momento de adoração, No, after the worship, after the church, he will call me. depois da adoração ele me He chamava. said, Pastor Paul, did you see what happened? E dizia sempre, Pastor Paulo, viste o que aconteceu? I said, sorry, sir. E eu dizia sempre, desculpe, senhor. When it's time for worship, No momento de adoração, I don't see anybody standing there. eu não olho para ninguém. Yes, I hear them singing, Porque eu estou aqui cantando, but that time is Mas my na- time with God. mas naquele momento é meu So, momento com o Senhor. whether the person lifted their leg, Não importa se alguém levantou a perna whether the person was holding the hair, ou estava pegando o cabelo, I don't care. eu não me importo. Because my focus in that moment Porque o meu foco naquele is momento not the person não singing. tem nada a ver com a pessoa que está It's not the cantando. choir leader. Não é o coro. It's not the worship leader's shoe or heel. Não é o grupo coral que está cantando No, that aqui. is not about worship. A adoração não tem nada a ver com It aquilo. is unfortunate that some people, when it's Mas time for worship, infelizmente muita gente no momento de that's why they adoração look at the type of shoe the worship leader is eles wearing. ficam olhando o tipo de vestuário que That estão is carnal usando. worship. Esta é adoração When carnal. people, in terms of worship, Porque no momento de adoração we are singing holy, holy, estamos cantando santo, and santo, their santo. mind is at Technolog. Mas Right? sua mente está lá no And tecnólogo. some of them have even reached Ghana. E muita gente somente That is está em not the Ghana. time of what type of worship God is seeking. Este aqui não é momento de He said the adoração. time has come. Porque a Bíblia diz That que the agora true vem worshippers, é que os verdadeiros They will adoradores worship God in spirit. adorarão o Pai em It is not espírito. about what is happening around Não them. tem nada a ver com It nada is que not em about who is volta. that worship Não tem nada a leader. ver quem está Who adorando. is that one standing? Ou quem está lá à nossa Somebody frente. was saying that the worship leader voice was not good. Muita Then you gente- yourself, you were a bad priest. Muita gente diz Because que o worship vestuário to God do protocolo não estava It's bem. not Então, about how deep your voice is, how slim your voice is, porque a adoração or tem a ver how- com o grau da sua voz, alta ou baixa. whether you are using key P or key Ou T. você esteja a tocar os It's all pianos. about your heart. A adoração tem a ver com o seu Connecting to coração, God. conectado com Something Deus. within you, Algo em ti flowing with God. deve estar conectado com o Senhor. There's something about you connected to God. Deve ser algo conectado com o Senhor. Your inner man, O seu from ser. the innermost part of your being. A partir do seu ser, dentro do seu And ser. second, they will worship Him in truth. E a segunda parte, os verdadeiros adoradores adoram em That's what verdade. Jesus told the woman that É you isto que Jesus disse àquela mulher people samaritana. worship what you don't know. Que vocês adoram, mas não sabem o que adorar. True worship O verdadeiro adorador, comes from the knowledge of God. ele adora no conhecimento do So Senhor. for your worship to be genuine, Para que sua adoração seja genuína, there should be the knowledge of God. então deve ter o conhecimento do You should Senhor. know who God is. Tens que saber quem é o Deus. Who is He to you? Tens que saber quem é Ele é So para when we say ti. that God is powerful, Muita gente diz que Deus é we don't poderoso. just say God is powerful, Mas muita gente diz que Deus é but you know poderoso. and you know and you know Mas tu dizes que that tu God is sabes. powerful to you. Porque Deus é poderoso para você. You see, when we read Psalms, Mas quando lemos Salmos, all the things that David wrote tudo que Davi was escreveu because of the things he went through. é porque foi coisas que ele So if passou. David said, the Lord is my fortress, Porque se ele diz que o Deus é minha then he knows força, that God delivered him from something. porque ele sabe que Deus lhe leva If David said força. God is powerful, Quando diz que Deus é so poderoso, there's the personal knowledge of God. então no conhecimento, And when you have that personal relationship e quando chegamos nesta relação do and that conhecimento, personal revelation e naquela revelação pessoal, and knowledge of who God is, e no conhecimento de it quem é changes Deus, your worship life. então muda todo o nosso estilo de Because you are adoração. not saying well because somebody wrote a song, Porque não vamos adorar porque but you alguém escreveu a understand the letra. words yourself. Porque você entende You por a identify canção. yourself with the words. Tu não estamos a se identificar com o vazio. When I hear people singing something about the love of God, Quando ouço pessoas cantando sobre o amor de Deus, it moves me a lot. comove-me. Because sometimes I look at myself, Porque eu olho a mim mesmo. I don't deserve that love. Porque eu não mereço aquele amor. And now, apart from knowing it in the Bible, Porque o conhecimento a partir da Bíblia, there's this personal revelation, personal knowledge of what the love que of God esta is. revelação pessoal, esse conhecimento pessoal sobre o amor de If Deus, I've been under demonic bondage, que o seu amor é abundante. and God, by His power,
E Deus, com seu poder, deliver you. Ele nos liberta. When we say God is powerful, E assim nós podemos dizer you que Deus é understand He's poderoso. powerful. Porque nós entendemos o seu poder. When you have been to a place where you had scarcity and God provided, Quando vamos em lugar, passamos when you fome, say Deus God is provê Jehovah algo. Jireh, Então assim podemos dizer que Deus é Jireh. you will know it. Porque nós sabemos, Ele proveu. Let's be on our feet right now. Vamos nos colocar de pé. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We worship God Nós adoramos ao Senhor in spirit. em espírito. We worship God Nós adoramos o Senhor by virtue of His love for us. pelo seu amor sobre Out of nós. love, we worship Him. Porque com o seu amor nós o adoramos. Now, as you stand there, Assim como estamos de pé, see, when you are in love with even an ordinary person, see how you shower words of encouragement and words of sweetness to the person. porque se nós estamos apaixonados por alguém, nós But falamos now, palavras bonitas de You are encorajamento. in love with the King of Kings, E agora tu estás apaixonado com o Rei dos Reis, the one who brought you from darkness into light. aquele que te tirou das trevas para a Now, as luz. you stand there right now, Então, assim como estamos de pé, within these few minutes and seconds as you're about to close, nestes pequenos minutos, estou quase a encerrar. just say something to Him. Apenas diz algo a Ele. Just say something to Him. Diz algo a Ele. Imagine God standing before you Porque imagine Deus estar de pé à sua and He's saying frente. that Lawrence and demand something from Ele you. está dizendo, Lourenço, eu espero algo God de is ti. expecting some words from O you. Senhor está à espera de algo a partir Now, de as você. God is here, E porque o Senhor está just aqui, begin to worship. Begin to então say começa a something. adorar o Senhor. Diz His algo ao Senhor. attributes, His perfection. Do céu à Just perfeição. say, you don't need any song to start worship. Tu não precisas de alguém You don't need me to sing before you start worshiping Him. começa a Because adorar it's ao about Senhor. Him. It's about Him. It's about Him. Porque tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. It's about Him. Porque tudo tem a ver com Ele. But we worship you, Lord. Nós We te bless adoramos, your name. Pai. We Nós bless your name. bendizemos seu We nome. bless your name. We Nós bless your name. bendizemos seu We nome. bless your name. We Nós bless your name. bendizemos seu nome. In the name of Jesus, Em nome we de bless Jesus. your holy name. Nós We give all the bendizemos seu praise. We nome. give all the glory. We give all the adoration, oh God. We worship your name, Lord. We worship your name, Lord. We bless your holy name. 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 We exalt your holy name. We magnify you, O God. In the name of Jesus. We adore the holy name. In the name of Jesus. Malebe sebrakatos bria. Iliendenebo sabraba. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Magnify his name, Lord. We glorify your name, O God. In the name of Jesus. Amém. The name of Jesus. Amen. In Jesus' name. Amém. Most blessed, most glorious, you are the ancient of days, almighty, victorious. Thy praise name be most blessed. Just continue to worship His name right now. Lose yourself right now. Forget about who is standing beside you or behind you. It's all about God this evening. It's all about God this afternoon. It's all about God. Just fall in love with Him. Just fall in love with Jehovah. Just worship His name. Just fall in love with God. Just fall in love. Worship His name. Worship Him. Magnify Him. Tell Him He's awesome. Tell Him He's great. Tell Him He's powerful. Tell Him He's glorious. Tell Him He's worthy. Tell Him He's glorious. In the name of Jesus. Worship, fall in love. I want to hear your voice. You want to fall in love with God right now. From the depth of your heart, begin to say something. Before we end this session, just worship Him. Say something to Him. Say something. In the name of Jesus.
Libre que tenemos sabra. Yamama nerebo sebreba. Ikelebo sebraba taba. Elebe setere yadoroba. Ikelebe sebreba. Ibeneba sebreba. We worship you, Lord. We bless you. We bless you. We bless you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amém. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Just be silent in the house of God, but let your spirit be into us. We worship God. Vamos fazer silêncio, mas mantendo conectado o nosso coração com o Within your Senhor. heart, it's about your heart. Let your heart fall in love with God too. Tem tudo a ver com o nosso coração. Vamos fluir o amor de Deus nos nossos corações. You don't need to shout, but Não é necessário gritar, from the depth of your heart, mas a partir do fundo do seu coração, right now, from the depth of your heart, a from partir the depth of your do heart, fundo do seu coração, adore ao from the Senhor. depth of your heart, No fundo do seu coração, fall in love with Him right now. Fall in love with Him right now. Fall in love with deixa Him. fluir o amor de Deus no fundo do seu coração. Fall in Him, fall in love with Him. In the Deixa name fluir, of deixa Jesus. fluir. He's worthy, He's worthy, He's worthy, He's worthy, He's worthy, He's worthy, He's Deus, worthy, Ele é He's digno, worthy, Ele é digno, He's Ele é worthy, He's digno, Ele worthy, é digno. He's worthy, He's Ele é worthy. digno, Ele é He's digno. craving for your worship. He's demanding for your worship. Do it from the depth of your heart. You are a priest. You are to offer your sacrifice. You are a priest. Offer your sacrifice. You are a priest. Offer your sacrifice. In the name of Jesus. Now can we all be on our, can we go on our knees Vamos nos ajoelhar, por favor. as a form of surrendering to God? Nestes poucos minutos que restam, Thank you, Jesus. obrigado, Jesus. You are holy, Lord. Tu és santo, You are so pure. Tu és tão puro, You are so kind. Tu és tão bondoso, You are so faithful. Tu és tão fiel, You are so Tu powerful. és tão poderoso, You are glorious. Tu és tão You glorioso, are glorious. Tu és tão glorioso, You are so glorious. Tu és tão glorioso. We worship you, Lord. Nós te adoramos, We worship you, Lord. nós te We louvamos, worship you, Lord. nós te adoramos, We worship you, nós Lord. te louvamos, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You are glorious, so glorious in your way. You are glorious, you are glorious, so. I want you to leave this place with the heart of worship. Vamos an cantar com um attitude of coração de worship. adoração. You go home and you continue worshiping Him. Quando You irmos para leave this casa, place vamos in the night, you continuar worship Him. a adorar In the ao morning you Senhor. worship Him. Pela manhã In every adoramos ao moment of Senhor. your life, you worship Pela Him. tarde adoramos ao Senhor. Em todos os momentos worship adoramos you, ao Lord. Senhor. We give you praise, Lord. Father, we thank you for tonight. Pai, nós te agradecemos por dia de hoje. Be thou glorified. Toda a glória seja tua, Be Pai. thou exalted. Nós somos apenas Thank you sujeitos. for the wind of worship blowing around us. right Obrigado now. pela asa de adoração que está Thank you for crescendo em this nós. atmosphere of worship. Obrigado pelo coração de adoração, Thank you for Pai. this atmosphere of worship, Lord. Obrigado por esta atmosfera de Thank you adoração. for your presence in this place. Obrigado pela sua presença neste, Thank you for neste your lugar. angelic visitation Obrigado pela sua visita this afternoon. nesta tarde. As a church, oh God, Como igreja de we are Deus, on our knees. estamos de joelhos. And all that we are saying, Estamos aqui com o that glory coração. be unto your name. Que toda a glória seja dada a Glory ti. be unto your name. Toda a glória seja God dada of a seu power nome. and God of might. Deus You poderoso, are worthy, O God. Tu és You are digno. worthy, O God. Tu és digno. You are worthy, O Tu God. és digno. You are worthy, O Tu God. és digno. You are worthy, O Tu és God. digno. We join with the heavenly host of angels. Como anjos And te we say, adoram. holy, 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 Nós holy. dizemos santo, We santo, join with the santo. 24 elders Para toda and sempre. all the heavenly hosts. Para todos And we sempre. say, glory be unto your Nós name. dizemos glória seja dada a Glory be ti. unto your name. A glória seja dada a Glory be ti. unto your A name. glória seja dada a For ti. you are Pai. worthy, O Tu God. és digno, Pai. You are worthy, O God. Tu és digno, Pai.
Imandere